A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é de uma imensa alegria e um extremo prazer que eu estou aqui para gravar esse vídeo e, conforme a vontade do Senhor, o seu coração seja impactante. É assim o meu desejo. Eu tenho um tema para esse vídeo, aprendendo com a palavra de Deus. E o texto principal é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos aqui especificar essa mensagem aos homens e de oferecimento aos homens, aos varões, que eles possam se atentar, e é óbvio que também serve para as mulheres, para que elas possam mostrar aos seus esposos, como eles devem se comportar e tratar segundo a palavra de Deus. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, nós sabemos que há diversas religiões que faz uso das escrituras, da Bíblia, diversas mesmo, até mesmo empresas fazem uso da Bíblia. Mas eu pergunto a você, será que ela é divinamente inspirada para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça qualquer pessoa? É óbvio que não, porque há uma palavra específica que diz: para que todo homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por quê? Porque há homens que não são homens de Deus, há pessoas que não são pessoas de Deus. Esta é a pura verdade. Eu quero aqui abordar um ponto ilustrativo, vai ser 4 versículos, vai ser em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35, Efésios 5, 25 ao 28, e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 até o versículo 5, e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. São esses 4 versículos do ponto ilustrativo a qual eu vou aqui mencionar. Vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35 diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Ou seja, Paulo ele faz menção da lei e diz que a lei proibia as mulheres falar, ao público. Mas se nós ficássemos com o versículo 34 somente, então nós teríamos que generalizar todas as mulheres. Mas nós entendemos que o versículo 5 ele se torna específico. Aquelas mulheres que são casadas, aquelas mulheres que têm maridos. Então, por que elas têm que ficar caladas? Para que os seus maridos não sejam envergonhados. Porque o dever do marido é ensinar, corrigir, educar suas esposas na palavra. E não somente suas esposas, mas também seus filhos. Se as mulheres têm marido, elas não precisam indagar, não precisam questionar, tendo suas dúvidas, não precisa tirar com os pastores. Tem que ter o marido preparado em casa. E você pode dizer: mas pastor Edivando, e se o marido da mulher não tiver instrução? Então ele será envergonhado, porque é direito dele estudar, se especializar na palavra para educar a sua esposa, para que ela não faça vergonha. Ou seja, a mulher que é eloquente, a mulher que ela tem capacidade de uma boa oratória, e ela está sempre à frente e o marido atrás, no sentido de que ele não tem posicionamento,
ele não tem palavra, não tem retórica, não tem oratória, não tem mensagem, não prega, ele não sabe nada da palavra, ele passa a se envergonhar. Por quê? Não que ele se envergonhe em si mesmo, mas as demais pessoas, a igreja vai olhar para ele com um olhar diferente, porque é dever dele, segundo a palavra. Amém? Então, em Efésios capítulo 5, versículo 25 até o 28, e lembrando, meus irmãos, não é generalizado, não é as mulheres que não podem falar, tem uma condição específica, ponto. As mulheres que têm maridos, porque as mulheres solteiras, é claro que elas têm que indagar, questionar, perguntar, tirar suas dúvidas com os pastores, os líderes, mas as que são casadas, o marido tem que se especializar, tem que se tornar habilidoso para poder educar a sua esposa. Não é ela que tem que estar na frente, é ele que tem que estar na frente. E ela, quando ele precisar, porque ela é a disjuntura, ela é submissa. Amém? Me entenda, por gentileza. Efésios capítulo 5, versículo 25 até o 28 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, o versículo 28, né, ele é o checkmate, ou seja, ele é aquele versículo que diz, assim, é desta forma. Que forma? Da mesma forma, Jesus amou a igreja, se entregou por ela, para apresentar ao Pai uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito, irrepreensível, pela lavagem da palavra. Então, da mesma forma, o marido tem que fazer isso com a esposa, tem que apresentar à igreja, a esposa, ele tem que ser apresentado à igreja, uma esposa lavada pela palavra, uma esposa redarguida, corrigida, educada, instruída na palavra. Amém? Então também nós temos aqui um texto de 1 Timóteo capítulo 3, falando dos bispos, dos líderes, né? A partir do versículo 2 até o versículo 5 diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. E esse governo da sua própria casa não é aquele governo de autoridade, né? De autoritário, de dizer uma coisa e o filho tem que se calar, a mulher tem que ficar calada. Não. Esta autoridade, esse governo é através da palavra, é instruir a esposa e os filhos na palavra, para que eles saibam se comportar na igreja, sem precisar que ele faça aquele olhar sério, né? Aquele olhar de autoritário, para que a mulher, ela se cale e os filhos fiquem comportados. Não, eles vêm já educado de casa, então governado de casa, aprendendo em casa. Então, quando esse homem ele tiver esta capacidade, ele não for espancador, não for arrogante, não for prepotente, ele vai ter capacidade também de administrar a igreja, ou seja, administrar na igreja e administrar a obra do Senhor, que é a casa de Deus. Também nós temos aqui um texto como referência, que é o 4º versículo, né, do primeiro ponto ilustrativo que eu falei. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, em Timóteo tem muita mensagem para isso, capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Imagine um homem ser pior do que o infiel, um crente, um pastor, um bispo, um diácono, um presbítero, um ancião, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um missionário, ser pior do que o infiel porque não soube cuidar da sua casa, lembrando que não é com as regras, né, que são postas por autoridades ou homens autoritários, mas pela lavagem da palavra, educação. Por isso que o homem de Deus tem que ser instruído, né, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz que o homem tem que ser redarguido, corrigido, instruído em justiça. O homem de Deus tem que ser perfeito e perfeitamente em toda boa obra, para que esse homem eduque a sua casa. Ele é o cabeça da casa, ele tem que ensinar a sua esposa e tem que ensinar os seus filhos. Ele não tem só que estudar para pregar, ele não tem que estudar a sua oratória, a sua retórica para pregar, não é isso. Ele tem que aprender a palavra para educar a sua casa, para que sua casa seja abençoada, para que as maldições não tomem seu lar, e ele seja um homem aprimorado, um homem abençoado por Deus. E eu não vou fazer aplicação, interpretando aqui o texto de 1 Timóteo capítulo 6, mas vou ler direto. Diz assim: mas tu, ó homem de Deus, lindo essa palavra, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas estas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante do Pós-Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem podem ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ou seja, quando ele diz foge dessas coisas, porque antes ele está falando sobre as heresias, as doutrinas falsas, a ganância ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Ele vai dizer foge dessas coisas. Aí ele vem a aplicação chamando homem de Deus, faça valer a boa confissão que você fez, assim como Jesus Cristo fez diante de Pôncio Pilato, e ele mesmo mostrará aquele que é o único, aquele que é o total poderoso, o Pai, ele que tem a imortalidade, ele que vai vivificar. Então, meu irmão e minha irmã, entenda isso, é necessário, homens de Deus, observar as Escrituras, aprender a palavra de Deus, para que não venhamos se envergonhar pelo fato do desequilíbrio das nossas esposas, de nossos filhos, por culpa nossa, de não instruí-los, não ensiná-los. Se nós não aprendemos, não temos como os ensinar. Se nós não ouvimos, nós não precisamos falar, porque ninguém vai nos ouvir. Mas se nós escutarmos a palavra do Senhor, se nós estudarmos e aplicarmos dentro de casa, corrigindo pela palavra a mulher e os filhos, vai tudo bem. E futuramente seremos bons pastores, bons líderes, bons missionários, profetas, apóstolos, bispos, evangelistas, segundo a palavra de Deus. Que esta palavra venha ao seu coração. Jesus, te amo e eu também.